Olá, meus irmãos, estamos aqui de volta, né, com o nosso estudo básico do Espiritismo, volume 2. Como todos vocês já sabem, esse é um estudo que pertence aqui ao estudo completo da doutrina espírita. Então, esse é o volume 2, tá? O módulo um, Fundamentos Básicos, e agora o roteiro, né, o tema da aula é o 25, que é a pluralidade dos mundos habitados, primeira parte. E na sequência de aulas publicadas aqui no nosso canal, essa é a aula de número 130. Bom, para quem está vendo, né, esse estudo pela primeira vez, quem está olhando, assistindo esse vídeo pela primeira vez, o ECDE, que é o Estudo Completo da Doutrina Espírita, ele é composto por todos esses cursos aqui, tá? Então, nós já publicamos as aulas do volume um do Estudo Básico do Espiritismo, volume um, são 69 aulas, e, e repito, para quem está vendo pela primeira vez esse vídeo, quem tiver interesse em aprender a doutrina espírita tem que começar lá da primeira aula, tá? Do volume um. São 69 aulas, como eu disse, e nós estamos concluindo o volume 2. Então, acho que mais umas 5 ou 6 aulas por aí a gente deve estar concluindo o volume 2 e, em seguida, iniciaremos o estudo básico, volume 3. Então, cada volume é um grau, não é, digamos assim, de aprofundamento, tá? Então, em seguida ao volume 3, nós teremos o estudo do perispírito, depois o estudo da fluidoterapia e do magnetismo, né, que é voltado para o pessoal que aplica fluido, que aplica passe, né, como se chama popularmente. Depois entraremos no estudo da mediunidade. Depois teremos o estudo avançado do espiritismo. Esse estudo avançado, nós vamos estudar determinados livros, né, que são considerados, digamos assim, mais complexos dentro da doutrina espírita, como a Gênese, a Evolução em Dois Mundos, Diversidade dos Carismas. São livros abrangendo vários temas, não é que a gente vai estudar eles de forma mais profunda, tá? Então, quem deseja realmente conhecer o Espiritismo, ter uma base, tá, do Espiritismo, se concluir até o sexto curso aqui, que é o estudo da mediunidade, já com certeza já vai estar, a pessoa vai estar preparada não só para conhecer o Espiritismo, mas principalmente para, quem sabe, se tornar um trabalhador dentro da sua instituição espírita, né, da instituição espírita mais próxima que você, porventura, deseje frequentar, tá certo? Então, são esses aqui. E esse curso 8 aqui são palestras que a gente faz periodicamente. Temos algumas palestras, inclusive, né? E esse ano que vem nós começaremos a publicar algumas aqui já no canal. Então, quem está acompanhando assiduamente o estudo, né? Quem tem interesse em estudar, que infelizmente são poucas pessoas, além de acompanhar as aulas, pode assistir também às palestras, tá certo? Então, a facilidade, não é, de se utilizar esse recurso aqui desse canal do YouTube é isso, é que as palestras, as aulas ficam gravadas lá e vocês assistem no tempo disponível, né? As pessoas acompanham no tempo disponível, tá certo? Não são gravações online, né? Ou lives, como se costuma dizer aí por aí. Eu prefiro online porque eu sou brasileiro, falo português, não falo inglês. Então, é isso, né? Tem a facilidade de você, assim, não precisar se deslocar, as pessoas que não têm tempo de frequentar uma instituição espírita presencialmente, pode estudar, não é? Esse estudo aqui é o mesmo estudo que nós fazemos lá na nossa instituição, tá certo? Onde nós damos a nossa contribuição, é o mesmo programa, tudo. A única diferença é que são aulas online, né, gravadas, mas o conteúdo, tudo é a mesma coisa, tá? Bom, nós vimos na aula passada, e quem está acompanhando aí viu que isso aqui é uma sequência, não é? Nós falamos de como surgiu o elemento material formando o mundo físico. Como a gente sabe, nós temos dois planos no universo. O plano espiritual, nós já falamos dele, e temos o plano físico. Então, nas aulas passadas, nós vimos como é que a matéria física, né, que forma o universo físico, ela se formou. Então, a gente viu como foi que os planetas surgiram, né? E assim, só recapitulando, né, quem está vendo aqui essa aula e não assistiu às outras, a gente sabe que o fluido cósmico universal ele se condensa, tá? Digamos assim, num grau que não é o máximo, mas é perto do máximo, tá certo? E essa condensação vai criar
não é? O átomo de hidrogênio, que é a primeira partícula que forma toda a matéria, né? Tudo começa através do átomo de hidrogênio, nós já vimos isso. Então, esses átomos de hidrogênio são criados, não é, infinitos, né? Tem uma quantidade imensurável de hidrogênio, e esse gás hidrogênio vai sofrendo a influência da gravidade. A gravidade vai formando uma nuvem imensa de gás, tá? E no meio dessa nuvem imensa de gás, pequenos discos, digamos assim, porque tem o formato de um disco, né? Aqueles discos de vinil que a gente conhece, é mais ou menos aquele formato, só que enorme, né? Um tamanho muito maior, não é? Infinitamente maior, mas em formato de disco. Esse disco vai ficando achatado e a gravidade vai comprimindo ele. À medida que a gravidade vai comprimindo esses discos, todo gás, quando ele é comprimido, ele aquece, não é? E pelo fato de aquecer, ele vai aumentando a sua temperatura, ele forma um núcleo, não é? No interior desse disco, tá certo? Esse núcleo se torna mais aquecido do que na periferia, lógico, porque a concentração do gás está maior ali. E quando a temperatura chega em mais ou menos 15 milhões de graus, veja que temperatura absurda, né? Começa a existir a fusão nuclear, ou seja, a temperatura é tão imensa, tão intensa, que os átomos de hidrogênio se fundem e começam a se transformar em outro elemento químico, que é o hélio, que é o segundo elemento da tabela periódica que a gente conhece, tá? Então, o hidrogênio vai se fundindo, né, um com o outro e vai formando hélio. Isso se chama fusão nuclear, que é um fenômeno químico que ocorre através do aquecimento, né, da alta temperatura, que fazem com que os átomos se locomovam, se movimentem de uma forma mais rápida e se choquem, né? Por quê? Porque o átomo de hidrogênio ele só tem um próton, né? E um elétron. Então, a tendência desses átomos é quando eles chegam juntos, eles se repelem. Por quê? Porque são cargas, prótons são cargas positivas e cargas idênticas se repelem. A gente sabe disso, né? Então, quando um próton normalmente chega, aliás, um átomo de hidrogênio chega junto do outro, ele se repele, mas com o aquecimento, né, com a temperatura de 15 milhões de graus, os átomos se movimentam tão rápido, acima da velocidade da luz, inclusive, que eles conseguem se chocar um com o outro. E quando eles se chocam, eles se fundem, é por isso que o nome é fusão, tá? E vão formar o hélio, que é o segundo elemento da tabela periódica dos elementos, tá certo? Então, nesse processo, quando se inicia a fusão, no núcleo desse disco, forma-se a estrela, né? Nasce uma estrela. E a estrela ela vai absorvendo aquela poeira, né, aquele gás que existe ali, se forma aquela nuvem de gás do próprio disco, né, vai aumentando de tamanho. Cada vez que ela consome, que ela assimila mais poeira e gás, ela vai aumentando de tamanho. E aumentando de tamanho, ela tem mais massa. E por ter mais massa, a gravidade dela é bem maior, né? Então, os gases que ficam mais afastados do núcleo, que é a estrela agora que nasceu, é formado de poeira e gás, não é? Como eles estão mais afastados da estrela, eles esfriam, tá? E se tornam gasosos, né? Mais condensados, digamos assim, porque eles estão distante do núcleo, distante da estrela, digamos assim. E aí, esses gases congelados é quem vão formar os planetas chamados gasosos, né? Esses gases a gravidade continua agindo sobre eles, mas eles não têm quantidade de massa suficiente para se transformar numa estrela, tá? A estrela se formou no núcleo do disco. E os gases que estão na periferia, eles não têm massa suficiente para se transformar numa estrela, eles não aquecem o suficiente para se transformar numa estrela. Então, eles vão formando planetas, não é? Gasosos, chamados planetas gasosos. Aqui no nosso sistema solar, nós temos Júpiter, nós temos Saturno, nós temos Urano e Netuno. São quatro planetas gasosos, né? Eles têm um núcleo rochoso, não é? Porque é feito de alguns materiais como ferro e tal, mas é pequeno. Mas a constituição geral desses planetas são chamados de planetas gasosos. E isso porque se formam em torno dos gases que ficaram na periferia. Mas a poeira, e quando a gente chama de poeira, são detritos, né, de outras estrelas que já explodiram, né, e geraram elementos como ferro, como ouro, como prata, como cobre, como silício, né, que esses elementos químicos eles nascem através de explosões de estrelas. A gente viu tudo isso na aula passada. Eu estou só recordando aqui
para quem está vendo o vídeo agora se situar, tá certo? Então, como esse material, ferro, silício, cobre, ouro, são mais pesados, eles são mais atraídos pela estrela, né? Porque eles são mais pesados do que os gases, né? Os metais são mais pesados. E eles vão ficar próximo da estrela. E ao ficar próximo das estrelas, eles vão se condensar também pela atuação da gravidade e vão formar os chamados planetas rochosos. E no caso do nosso sistema solar, nós temos Mercúrio, Vênus, a Terra e Marte. Né? São os quatro planetas rochosos. Por quê? Porque foram formados mais próximos da estrela, porque os elementos pesados são atraídos para a estrela muito mais do que os gases que ficaram na periferia, certo? Então, assim, estudando o nosso sistema solar, a gente entende por que é que várias estrelas têm um conjunto de planetas, não é? Existem planetas rochosos e planetas gasosos, tá? Em todo o sistema solar. Fora esses planetas, existem aqueles chamados de protoplanetas, que são restos dos detritos da formação da estrela, mas que eles têm a mesma constituição, são rochosos também, mas, de acordo com a astronomia, eles não são considerados planetas porque faltam alguns requisitos, né, para serem considerados planetas. Mas existe uma infinidade de protoplanetas, existe uma infinidade de luas, né, que são os satélites naturais. A Terra tem uma lua, né, a gente sabe disso, mas planetas como Júpiter, Saturno, cada um tem mais de 60 luas. Não é? Então, tem planetas que têm uma quantidade enorme de luz. Então, tudo isso é material, são astros rochosos que são capazes de abrigar a vida, tá certo? A gente não descobriu ainda no nosso sistema solar algum local, algum planeta, algum protoplaneta ou alguma lua que tenha, até agora a gente não descobriu, que tenha a vida como existe aqui na Terra, tá certo? Mas é preciso a gente considerar que só na nossa galáxia nós temos bilhões de estrelas, bilhões, não é? E nós estamos muito longe de identificar todas elas, e talvez não consigamos, não é? Talvez não consigamos, porque são muitas estrelas. Então, cada estrela, veja, o nosso Sol tem 8 planetas, não é? Então, se você botar uma média de 8 planetas para cada estrela, multiplique isso aí por bilhões, e a gente vê que existe uma infinidade de planetas, isso só na nossa galáxia. E os cientistas dizem que existem mais de 200 milhões de galáxias, né? Isso é mas existe muito mais do que isso. Isso é uma estatística que eles calculam pelo número de galáxias que eles imaginam que existam. Ou seja, mais de 200 milhões de galáxias e as que eles não conseguem identificar, isso vai dar bilhões de galáxias. Então, veja, no universo físico que existem bilhões de galáxias, cada galáxia com bilhões de estrelas, não é? E cada estrela com uma média de 8 planetas ou mais, a gente vê a quantidade de mundos que existem por aí, entre mundos gasosos, rochosos, e com certeza em outros sistemas solares, né, que a gente ainda não descobriu, né, e não sei se vai descobrir, aí só quem sabe é a espiritualidade superior que orienta todas essas coisas. Nós temos muitos planetas habitados, não é, fisicamente. Mas os planetas que não são habitados fisicamente, por exemplo, a gente sabe que não existe vida em Mercúrio, não é? Nem em Vênus, nem em Marte. Pelo menos dentro daquilo que a gente pesquisou. Né? A gente não pode afirmar isso 100%, mas até hoje, com as sondas que foram enviadas, etc., os satélites, né, que o homem enviou para investigar esses planetas, a gente sabe que não existe até agora não foi comprovada a existência de uma vida física, biológica. Mas Deus não cria nada em vão. Então, planetas como Mercúrio, Vênus, Marte, mesmo que não exista uma vida física, biológica como a da gente, são planetas que servem para a habitação de espíritos recém-criados. Ou seja, a gente já estudou aqui que quando o princípio espiritual atinge um nível de evolução, de maturidade, ele é, digamos assim, transformado em espírito. Não é? Ele é convertido, digamos assim, para se tornar um espírito. É o nascimento do espírito. Não é? E isso é feito no plano espiritual por espíritos superiores que conhecem como fazer isso. A gente não tem a mínima ideia de como isso funciona, tá certo? Nem a gente encontrou nenhuma informação ensinando como é que os espíritos fazem isso. Talvez porque seja uma coisa tão avançada que a gente não compreenda ainda. Mas um dia a gente vai saber como é que isso funciona, né? Mas está longe, tá?
E esses princípios espirituais, quando eles são recém-criados, formados, né, para serem espíritos, eles vão passar um tempo habitando o plano espiritual, para poder irem se adaptando ao perispírito, que é uma nova organização, uma nova estrutura que eles vão ter que aprender a lidar com ela. Todos nós sabemos que todos nós temos perispíritos, não é? E no momento em que o espírito nasce, que ele é criado, ou seja, que ele deixa de ser princípio espiritual e se torna espírito, ele tem que passar um tempo para aprender a lidar com o perispírito antes de lidar com o corpo físico. Então, ele não pode reencarnar, ele não pode encarnar ainda, tá? Então, esses espíritos que foram recém-criados, que estão se adaptando ao perispírito, eles habitam mundos que, para a gente vê e acha que não tem vida, porque eles estão no plano astral, mas esses planetas são habitados por espíritos assim recém-criados que precisam passar um tempo se adaptando ao perispírito deles, entendeu? Então é assim que funciona. Então Mercúrio tem vários planetas, não é? Tem vários espíritos habitando lá, só que não tem corpo físico, ele só tem um perispírito. É por isso que eles não sofrem com a quintura, com a temperatura de Mercúrio, porque Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, né? A temperatura lá de Mercúrio é em torno de 4.000 graus, né? Ou seja, uma vida física, biológica, não tinha como existir. Mas um espírito que só tem o perispírito não sofre efeito nenhum dessa temperatura. A mesma coisa vai para Marte, né? A mesma coisa vai para Vênus e em outros planetas de outros sistemas solares que estejam nessas mesmas condições, tá certo? Então, tudo no universo tem um propósito, né? Mesmo que a gente não entenda, mas tudo tem um propósito. Bom, isso foi uma simples introdução, tá certo? A espécie humana, ela, independente do grau evolutivo, habita inúmeros mundos existentes no universo. Foi o que a gente acabou de dizer, né? Então, existem muitas vidas. E eu estou falando daí agora da vida biológica mesmo, tá? Como a nossa. A Terra não é o único planeta habitado, como muitas religiões admitem. Não é? Não teria sentido Deus criar bilhões, trilhões de galáxias por aí afora, com bilhões, trilhões de estrelas, não é? Com 4 trilhões de planetas, enfim, para só ter vida no planeta Terra. Isso não faz sentido, né? Diante daquilo que a gente sabe que é a inteligência divina. Não faz nenhum sentido isso. Jesus afirmou: há muitas moradas na casa de meu pai. A casa do pai é o universo, né? Então, são tanto moradas no plano espiritual, como a gente já viu quando falou aqui do plano espiritual, como moradas no plano físico, como é o caso do planeta Terra. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento moral dos mesmos. Então, cada mundo, e eu estou falando de mundo físico aqui, tá? Cada planeta desse habitado, ele é estruturado de acordo com o grau evolutivo dos habitantes dele. A Terra ainda é um planeta atrasado, não é considerado um planeta de provas e expiações, é atrasado, mas existem mundos muito mais adiantados do que o nosso, não é? Onde os espíritos que estão reencarnados lá são bem mais evoluídos do que a gente. Continuando. Muito diferentes são as condições dos mundos quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes, não é isso que eu falei. Então, existem mundos mais atrasados do que a Terra, que são chamados de mundos primitivos. Existem os mundos de provas e expiações, que é a Terra, está enquadrada nessa categoria. Depois teremos os mundos de regeneração, mundos superiores, mundos divinos, celestes, etc. A gente já falou disso aqui também nas aulas passadas, tá? Nos mundos inferiores, a existência é toda material, reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral, não é? A gente vê que, em termos de moralidade, nós ainda estamos muito distantes. É por isso que nós somos um planeta inferior. À medida que a moral se desenvolve, diminui a influência da matéria. Nos mundos mais adiantados, a vida é toda espiritual. Então, por exemplo, os espíritos dizem que em Júpiter é um planeta gasoso. Se ele é um planeta gasoso, como é que poderia ter uma vida biológica como a gente lá? Não pode, não é? Então, mas Júpiter é habitado. Júpiter é um planeta habitado, só que ele é habitado por espíritos, não é? Que estão reencarnados lá, mas eles são tão evoluídos que os corpos físicos dele, preste atenção, os corpos físicos deles são iguais ao perispírito da gente. É por isso que a gente não consegue detectar a vida lá, porque os corpos deles são de matéria mais rarefeita, mais depurada do que o da gente. Então, a gente tem um perispírito. Os corpos físicos dos habitantes de Júpiter são iguais ao perispírito da gente. Imagine o perispírito deles como não é mais desenvolvido, mais evoluído, né? Então, é assim que existem essas mudanças que a gente não compreende
nos corpos físicos. A gente vai chegar a um ponto, um dia de evolução, que os nossos corpos físicos da gente vão estar rarefeitos e depurados igual ao que é o nosso perispírito hoje. E nesse dia o nosso perispírito ainda vai estar mais depurado ainda, né? Porque o perispírito sempre tem que estar mais depurado do que o corpo físico. À medida que a moral se desenvolve, diminui a influência, isso eu já li, né? Nos mundos intermediários, misturam-se o bem e o mal, como é o caso da Terra, predominando um ou outro, sendo o grau de adiantamento, deixa eu diminuir aqui, o grau de adiantamento da maioria dos que habitam. Então, a gente vê aqui no nosso caso, infelizmente, o mal ainda predomina, não é? O mal ainda predomina. Dos dias de hoje é que a gente vê mesmo, não é? As pessoas agredindo mulheres, as pessoas, aquelas pessoas que se dizem cristãs, não é? Que aceitam preconceito, não é? Que combatem que julgam outras pessoas, não é? Que, enfim, é muito falso cristão que a gente vê por aí, infelizmente. Jesus já tinha falado, né? Haverá falsos cristos e falsos profetas. E aí está vendo aí que tudo que Jesus falou está acontecendo, né? A gente vê muitas pessoas que se escondem pelo manto da religião, tá certo? Mas que, na verdade, são espíritos ainda inferiores, trevosos, não é? E que querem implantar dentro A religião não tem culpa nenhuma disso, né? Quem faz a religião são as pessoas, né? Então, são pessoas, você vai encontrar pessoas desequilibradas em toda a religião. Dentro do espiritismo, você vai encontrar pessoas perturbadas, desequilibradas, espíritos inferiores. Dentro da igreja católica, igreja evangélica, isso não tem nada a ver, não é culpa da religião. São as pessoas que fazem a religião, né? Então, a gente vê nos dias de hoje como o mal ainda predomina. De uns tempos para cá, a gente viu como isso se exaltou, não é? Como pessoas defendendo o armamento, não é? Atirar nas pessoas. A gente vê aí adolescentes aí invadindo escolas aqui no Brasil e atirando em pessoas, matando pessoas, pelo amor de Deus. Então, tudo isso Jesus já previu e, infelizmente, está acontecendo, né? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Pronto, é isso. Os mundos se classificam em mundos primitivos, aqui são mundos inferiores à Terra, mundos de expiação e provas, que é o caso da Terra, mundos de regeneração. A Terra, daqui sei lá, 500 anos, 1000 anos, eu não sei, ela será definitivamente um mundo de regeneração, tá certo? Mas essa mudança, eu já falei isso aqui em aulas passadas, não é a Terra que vai se transformar num mundo de regeneração, somos nós. É o nosso mundo interior. A Terra só pode mudar quando a gente mudar. Então, tem pessoas que acham que um dia vai acordar e a Terra virou o mundo de regeneração e todo mundo está nele. Não é assim. É o contrário. Nós é quem vamos transformar a Terra num mundo de regeneração. Enquanto essa transformação não existir em nosso interior, a Terra continuará sendo um mundo de provas e expiações, tá? Então, é o espírito, não é, seja ele encarnado ou não, que influencia no planeta. Não é o planeta que influencia no espírito, tá certo? Existem mundos ditosos, mundos celestes ou mundos divinos. Já falamos isso da classificação dos mundos também, não é? Falamos de uma forma geral em aulas passadas e aqui estamos nos referindo aos mundos físicos, aonde existe vida física, vida biológica, tá? Nos mundos primitivos ocorrem as primeiras encarnações da alma humana, né? Então, como eu falei, os espíritos recém-criados, né, que saíram, que deixaram de ser princípios espirituais e se tornaram espíritos, eles vão passar um tempo habitando determinados mundos, não é, para se adaptarem ao perispírito, e quando tiverem as primeiras encarnações, vão começar a encarnar em determinados mundos e vão formar as civilizações primitivas, como a Terra passou por isso um dia, não é? A gente que estuda história, a gente sabe das civilizações primitivas, o aparecimento do homem, aquele homem das cavernas, o homem de Neandertal, o Australopithecus, enfim, o Homo erectus, e por aí vai, dentro daquela escala que a gente já estudou, não é? Em história, principalmente em antropologia. Então a Terra já passou por isso. Então tem mundos que estão se iniciando até nesse exato momento como mundos primitivos, ou seja, recebendo as primeiras encarnações de determinados espíritos, né? Então são chamados de mundos primitivos. No mundo de expiação e provas, o mal domina, que é o nosso caso. Nós somos mais avançados do que os mundos primitivos, né? Pela nossa estrutura física, a gente já vê que nós somos bem mais avançados do que os homens primitivos, mas o mal ainda predomina. Os mundos de regeneração estão em posição bem melhor que os anteriores. Neles, os espíritos ainda têm o que expiar, tá certo?
e é como uma zona de repouso das lutas evolutivas. Então, no muro de regeneração, ou seja, daqui a 500, 1000 anos, eu não sei qual é o tempo, tá certo? Pode ser com 100 anos, eu não eu sei, só sei que não é hoje nem vai ser amanhã, tá? Quando a Terra se transformar realmente num mundo de regeneração, graças, repito, à mudança dos espíritos que habitam, tanto encarnados como encarnados, o mal vai existir, mas vai estar mais equilibrado. Vai ser como se fosse um equilíbrio do bem e do mal. Hoje o mal predomina, não é? No mundo de regeneração vai haver um equilíbrio. E à medida aí, ou seja, é como se o bem tivesse empatado com o mal no jogo, tá? O bem está perdendo e perdendo de lavagem ainda, tá? Mas vamos supor que quando a Terra se transformar no mundo de regeneração, o bem empate o jogo. E à medida que o bem for superando o mal, o planeta vai evoluindo cada vez mais, tá? Deixa eu botar aqui, animações, apresentação de slides, para não ter que voltar lá do começo, do slide atual. Nos mundos ditosos, o bem sobrepuja o mal, ou seja, aquilo que eu falei, o bem já agora superou o mal, tá certo? Ele estava perdendo, empatou o jogo e agora superou. Virou o jogo, né, como se diz no futebol. E nos mundos celestes ou divinos reina apenas o bem. Então aqui já atingiu, não existe mais o mal aqui nesses mundos celestes ou divinos, é só o bem. Imagine só você viver num planeta, não é, num mundo onde só existe o bem, não existe o mal, né? Por enquanto para a gente é um sonho, é uma utopia, mas dia chegará que a gente conseguirá, não é, viver num mundo desse. É a morada de espíritos depurados. Essa classificação ainda é mais abrangente do que essa, citada pelos espíritos na codificação, tá certo? Ou seja, eles fizeram uma síntese aqui, mas a classificação é bem maior do que essa. Cada mundo se situa em sua classificação de acordo com a dimensão em que ele se encaixa. Esses mundos podem ser mais ou menos material de acordo com a sua dimensão. Então, quanto mais evoluído o mundo, menos material ele é. Quanto mais inferior o mundo, mais material ele é. Então, o exemplo que eu dei de Júpiter, não é? Júpiter é um planeta gasoso. Então, ele é um planeta mais depurado, não é, fisicamente, materialmente falando, do que a Terra. A Terra é feita de rocha, né? Tem um núcleo de ferro, né? Manganês, né? Enfim, de elementos pesados. Júpiter é um planeta gasoso. Então, veja que os habitantes da Terra, por a Terra ser um planeta rochoso, né, pode ter corpos físicos como existe o nosso aqui. Mas em Júpiter, não, esses corpos físicos aqui não se adaptam a Júpiter, porque Júpiter é um planeta gasoso, porque ele é mais superior. Né? A matéria que compõe Júpiter é mais rarefeita, é gás, mais rarefeita do que a Terra. Então, os habitantes de Júpiter têm corpos mais depurados do que nós. É por isso que a gente não percebe a vida física no planeta Júpiter, porque os corpos físicos deles são bem mais depurados, iguais ao nosso perispírito, né? Como eu já falei aqui, certo? Então, com isso, a gente encerra essa primeira aula, né? Pluralidade dos mundos. São duas aulas, tá? A primeira parte e a segunda parte em breve, a gente está gravando aqui para vocês. E qualquer dúvida, crítica, sugestão, pode entrar em contato através desse e-mail aqui, nós responderemos com certeza. E aqui eu deixo sempre o endereço, não é, do nosso blog, tá? Onde a gente está sempre publicando matérias, não é, interessantes, tá? Para quem quiser ler, quem quiser, enfim. Então, agradecemos a atenção de todos, desejamos um dia de muita paz para todos vocês e voltaremos na próxima aula. Que Deus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre.